Olá! Chegamos a este 17º boletim em meio a algumas perspectivas assustadoras. O Brasil tem registrado média superior a 35 mil novos casos de pessoas contaminadas pela Covid-19 por dia. Às vezes, isso passa de 43 mil novos casos por dia. E metade dessas confirmações ocorre na região sudeste, onde estamos. No estado de São Paulo, os maiores números de novas contaminações ocorrem no interior, onde estamos. E não é só de novos registros de contaminação que eu estou falando. Isso vale também para o número de mortos, que tem se mostrado muito alto no Brasil. E o mesmo ocorre no interior de São Paulo. Nos últimos dias, têm sido registrados recordes seguidos de mortes pela Covid-19. Em Araraquara, o número de novos registros tem mantido uma média mais alta que nas semanas anteriores. Pelo país, nos locais onde tem ocorrido a abertura, ainda que parcial, do comércio e de outras atividades da economia, o aumento das contaminações tem provocado um recuo nas decisões e os serviços voltam a fechar. Lá atrás, você se lembra, foi falado aqui, os especialistas apontavam que as medidas parciais, o vai e volta, a flexibilização que não é respeitada, a falta de cuidado da população que tem feito reuniões familiares, algumas festas, tem relaxado nos cuidados com a higiene, que isso faria com que a pandemia durasse mais tempo e ainda causaria um estrago maior ainda na economia do que se medidas mais drásticas tivessem sido tomadas e que a população tivesse respeitado as recomendações das autoridades de saúde. Gente, isso já poderia ter melhorado muito, mas muito mesmo. Não ajude a tornar isso mais difícil ainda. Continuar com o relaxamento dos cuidados, continuar com a falta de obediência às recomendações para evitar aglomerações e não tomar os devidos cuidados com a saúde vai fazer demorar ainda mais esta situação de dificuldade, de fechamento de vagas de emprego, de recuo no crescimento econômico. Entendeu? Vamos falar agora de transporte coletivo. A pandemia reduziu 77% o número de usuários em Araraquara neste período. Os ônibus do transporte público de Araraquara passam por processos de limpeza e higienização ao longo de cada dia. O mesmo procedimento é realizado toda a noite após o final das operações. O terminal central de integração e as garagens das duas companhias que operam na cidade também recebem procedimento de limpeza e higienização. Para utilizar o transporte coletivo em Araraquara, o usuário tem que estar de máscara nos ônibus, no terminal de integração e também nas ruas. Os operadores do sistema passam por testes de Covid-19 e os trabalhadores dos grupos de risco estão afastados. Só não resolveram ainda o problema de aglomeração dentro dos ônibus no início da manhã e no final da tarde em algumas linhas. Na verdade, a pandemia reduziu a frota em circulação porque o movimento de passageiros caiu muito. A novidade é que voltaram a circular os 4 corujões das linhas Norte-Sul e Leste-Oeste. Os itinerários dos corujões estão disponíveis nos sites do Consórcio do Transporte, da CTA, e também no aplicativo Seu Ônibus. Foram prorrogados até o dia 4 de agosto os efeitos das medidas tomadas no âmbito da Câmara em obediência aos decretos estadual e municipal de enfrentamento à pandemia causada pela Covid-19. A Câmara permanece com as portas fechadas, porém, a novidade é que, neste próximo período, os vereadores poderão fazer atendimento do público em seus gabinetes com agendamento prévio e apenas uma pessoa por vez. Para entrar em contato com os vereadores, acesse o site da Câmara. No menu superior, em A Câmara, tem Vereadores, ou na parte inferior do site, você encontra os contatos de todos os vereadores da Câmara Municipal de Araraquara. É isso. Fora de casa, use máscara. No trabalho, use máscara. No transporte coletivo, em todos os lugares onde for, use máscara. Ela protege a sua vida e a vida das pessoas que estão lá na sua casa te esperando.
E se isso não basta para você, ainda tem a multa de R$ 500 se você for flagrado pela fiscalização na rua sem máscara. E o estabelecimento que permitir pessoas no seu interior sem a máscara, esse vai pagar uma multa de R$ 5.000. E se o estabelecimento ainda permitir aglomerações, vai pagar outra multa de R$ 5.000. Então, cuide-se!